Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Videozinho de hoje queria trazer para vocês um complemento do vídeo anterior. Eu falei sobre um pouco da ressaca lá dos vídeos curtos, né? E em certo momento do vídeo, mais pro final, eu citei sobre um pouco da estrutura de outbound que a gente tem aqui. E é uma coisa que muita gente me pergunta. Inclusive, hoje, no dia de hoje, eu fui almoçar com um amigo meu que tem uma empresa de SaaS. Eles são um RP para a indústria têxtil, tem acho que 700 ou 800 mil de MRR, então receita recorrente, é um SaaS grandinho, e eles cresceram, o principal canal de aquisição deles, no início, até chegar nessa faixa de faturamento, foi o tráfego pago. Então eles começaram a empresa em 2018, 17, 18, se eu não me engano, e tráfego pago, na época bombando, o custo por lead era baratíssimo, então era fácil de escalar. Você colocava dinheiro, voltava lead, vendia, gerava caixa e repetia o ciclo sempre, né? B2B, obviamente, né? Falei para vocês aqui que é RP de indústria têxtil, mas o que eu vou falar aqui serve muito para o mercado de SaaS, B2B, principalmente alto ticket, tá? Não só SaaS, mas também indústria, ou médico, ou todo mundo que... Médico nem tanto, tá? Mas todo mundo que tem um produto com um ticket elevado, então ali acima dos 10 mil reais, eu diria 5, 10 mil reais ali já é um ticket, acho que é aceitável para fazer isso, e principalmente B2B, tá? Vídeo passado eu falei da estrutura de você ter vários canais de aquisição, vários canais de distribuição de mídia. Então você ter ali um LinkedIn forte, você ter um YouTube forte, você ter um Instagram forte, você conseguir produzir conteúdo alinhado com os níveis de consciência do teu mercado. Também tem vídeo ali dos 5 níveis de consciência. E também você ter estrutura de distribuição, então não distribuir só por canais de terceiros, não distribuir só por Meta, não distribuir só por Google, por LinkedIn e por redes sociais, mas você também distribuir por estrutura própria. Então você tem um CRM, você tem uma régua de comunicação adequada onde você consegue distribuir esse conteúdo que você produz, tá? Em certo ponto do vídeo eu falei um pouco da estrutura que a gente coleta esses dados do LinkedIn. Então eu pego todo mundo que viu meu perfil no LinkedIn e vejo quem que é CEO, quem que é founder, quem que é o meu ICP, quem que é as pessoas, ICP, quando eu falo aqui é o cliente ideal. Então, o meu cliente ideal hoje na Blue são empresas que vendem no B2B e tem um comercial pouco estruturado, digamos assim. A gente gosta das buchas aqui, eu gosto de falar. Tudo que é difícil de vender, a gente gosta de atender. Então, cara, eu consigo filtrar, eu tenho um time de inteligência comercial que é composto por um Sales Ops, que fica montando estratégias de CRM, distribuição, que conteúdo faz, que conteúdo não faz, dados, métricas, etc. E eu tenho um LDR, que é a pessoa responsável por pegar esses dados, seja de LinkedIn, seja de Instagram, seja de uma ferramenta de Big Data, e enriquecer esses dados e levar até o BDR. Qual que é a função desse cara? Garantir que esse cara que o BDR vai prospectar é o cara que a gente quer atender. Então, de nada adianta o meu BDR prospectar uma farmácia, sendo que o meu ICP, o meu cliente ideal, é uma indústria. A gente vai estar desperdiçando recurso e tempo. Então, a função do LDR é garantir o ICP, é garantir que todo mundo que a gente esteja prospectando seja o nosso cliente ideal, tá? Isso é inteligência comercial. Posso fazer um vídeo aprofundando um pouco mais, mas vou passar aqui por cima só para vocês entenderem a estrutura e quero bater bastante em cima da estrutura de carteira também, tá? Inteligência comercial, 100%. Então vai pegar esses dados, vai enriquecer, vai pegar telefone, e-mail, Instagram, tudo. Beleza. Esse cara vai subir essa planilha numa ferramenta de Sales Engagement. O que é uma ferramenta de Sales Engagement? Quando você vai prospectar uma empresa, você precisa fazer uma cadência de pontos de contato. Então não adianta eu pegar o telefone aqui e ligar para o Jorginho da empresa XYZ. Provavelmente esse cara não vai me atender. E existem estudos que dizem que você precisa de 8 pontos de contato, no mínimo, para você conseguir contato com a empresa por diversos canais. Então, e-mail, WhatsApp, DM do LinkedIn, DM do Instagram e a própria Cold Call. Eu sei que Cold Call é um assunto delicado, são poucas as pessoas que têm a facilidade de fazer,
Mas a minha recomendação, se tratando de cold call, se tratando de prospecção ativa, é, cara, não pega um SDR de inbound, acostumado a receber lead do marketing e só tratar esse lead e vender, e não coloca esse cara com BDR. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa com uma mesa farta e do dia pra noite você falar pra ela, ó, se vira, vai caçar, tá aqui uma arco e flecha, acha um boi aí, acha alguma coisa pra tu comer. Vai ser muito difícil, é muito mais fácil você pegar uma pessoa que já é acostumada a caçar, tá? Essa é a recomendação. Essa pessoa ela vai pegar essa lista, vai pegar esse contato que veio do LinkedIn, que veio de qualquer outro lugar, que a inteligência comercial trouxe para ele, e vai seguir uma cadência, tá? Recomendações aqui. É interessante que todos os dias esse BDR abra, ou seja, comece 10 novos leads, ou 7 novos leads. O importante é que ele mantenha uma frequência de abertura de leads. Por quê? Se numa segunda-feira você abre 50 leads, terça não abre nenhum, quarta não abre nenhum, quinta não abre nenhum, sexta não abre nenhum, a tendência é o seguinte, segunda-feira você vai, dos 100 leads, você vai marcar 5 reuniões, na terça vai marcar 2, na quarta vai marcar 1, e você não mantém uma constância de marcação. Isso pode ser prejudicial para o teu fluxo e para a tua previsibilidade de vendas. Então é recomendado que esse BDR abra, comece novos leads todos os dias. Recomendação própria, é interessante que você trabalhe ali uma média de 10 leads por dia ou faça no máximo 240 atividades. Máximo, entre aspas, né? Dá para fazer mais, mas daí o burnoutzinho vem de brinde. Aí fica a teu critério. Beleza? Pontos de contato, 8 pontos de contato, você vai prospectar, esse BDR vai prospectar. Não contrata BDR mongoloide, nem vendedorzinho macio que fica tomando café. O BDR ele é uma raça diferente, ele é um cara diferenciado, não é como qualquer outro vendedor, não. Não adianta colocar estagiário para fazer prospecção ativa. O BDR ele tem um parafusinho a menos, ele já chega no escritório tremendo e o cara tem que ter tesão em prospectar, senão não vinga, tá? Você pegar o telefone de manhã cedo e ligar para um cara que você nunca conheceu, que você nunca viu, meu amigo, não é para qualquer um, tá? Te garanto porque já passou mais de 50 B10 aqui por dentro da Blue. Beleza. Pegamos o lead, enriquecemos, passamos para o BDR prospectou. Digamos que na ligação, agora vocês vão entender a parte da carteira. Digamos que na ligação eu liguei para o Jorginho. O Jorginho falou assim, João, eu estou trocando o meu quadro societário, não é o momento agora, me liga daqui 3 meses. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou esquecer ele, daqui 3 meses eu vou colocar uma notificação aqui na minha agenda para eu ligar para ele? Nem fudendo. Se tu estiver fazendo isso, tu é muito burro. Hoje, com inteligência artificial, tu tem maneiras de você pegar aquele conteúdo que você produziu, que você está postando no LinkedIn, que a tua empresa está postando, e você distribuir para esse cara numa régua de comunicação automatizada. Por quê? Com esse conteúdo você vai conseguir enriquecer esse cara. Então, um cara que tinha um nível de consciência totalmente inconsciente, você consegue trazer ele, às vezes, consciente para o problema e às vezes consciente até para a solução. E daqui 3 meses, quando for o momento de ele te escutar, ele já vai estar num nível de consciência muito melhor, você vai ter uma venda muito mais fácil, tá? Qual que é a maneira de você não colocar o cara para dentro dessa carteira de enriquecimento? Só se ele for fora do ICP. Então, cara, não tá dentro do teu ICP, você tá prospectando indústria e o cara é uma pizzaria, cara, tchau e benção. Manda para fora ali, exclui o lead e já era, tá? Então, carteira, você vai basicamente manter ali esse lead enriquecido durante 3 meses. E quando eu falo esse lead, não é um lead. Quando você vai abrindo 10 leads todos os dias, você vai abrindo 200 leads por mês. Mês de janeiro você abriu 200, marcou 10, colocou 190 na carteira, por exemplo. Essa carteira ela vai ficar ali alimentando. Janeiro, fevereiro, março, abril. Cara, quando você chega no final do ano, chega depois de 6 meses, chega depois de 12 meses, você tem uma bola de neve gigantesca de um monte de gente que está interessada no seu produto, precisa do seu produto, só que não estava no timing, não estava no momento de compra, tá? O que acontece? Isso eu te digo na prática, porque acontece comigo aqui. Você quase que cria um inbound, é quase que como se fosse um tráfego pago do outbound. Por mais que você foi atrás da pessoa, depois de 3, 4 meses a pessoa levanta a mão automaticamente e fala, ó, João, agora está no momento da gente conversar. Lembra que 3 meses atrás eu falei pra gente que eu estava trocando de sócio? Agora chegou o momento.
E isso te pega de desprevenido, porque no dia a dia você não lembra daquele cara de 3 meses atrás. É impossível tu lembrar. E quando você consegue masterizar a produção de conteúdo para aumentar o nível de consciência desse cara, às vezes ele te chama até antes. Então ele te pediu 3 meses, mas 2 meses foi mais do que o suficiente para ele te chamar. Então, cara, isso é ouro, tá? Ouro. Para você que é vendedor, cara, se tu não tem uma carteira, é loucura. Esse é o melhor investimento que tu pode fazer na face da terra. Melhor que CDI, melhor que Bitcoin, melhor que Tigrinho, melhor que a porra toda. Tu ter uma carteira é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Você vai ter leads todos os dias te chamando e querendo comprar o teu produto. Não só para isso, mas digamos que você saia da empresa que você está hoje. Digamos que a empresa que você está hoje não te reconheça, não te pague o que você merece. Cara, você vai para a empresa concorrente, você tem uma carteira que você consegue vender muito rápido, muito fácil. Você vai ser sempre o melhor vendedor daquele segmento. Além de ser referência por estar postando conteúdo no LinkedIn, YouTube, etc. Então, cara, isso é absurdo, tá? Digamos que marcou a reunião, vai pro closer, cara, o closer tem que ter essa mesma estrutura. Então, por mais que ele faça a reunião, um closer hoje, em média, ele vai ter seus 20 a 30% de taxa de conversão. Ou seja, de 10 leads que você marca reunião, o closer vai fechar 2, 3, você vai receber comissão desses 2, 3, você vai vender para esses 2, 3, e os outros 8? E os outros 7? O que aconteceu com esses caras? Pô, tem que manter nessa mesma carteira, não digo a mesma, mas numa carteira onde esse cara seja alimentado de acordo com a objeção dele. João, como assim objeção? Digamos que eu fiz uma reunião com você que está me assistindo aí do outro lado da tela, e você não fechou com a Blue porque você está sem dinheiro. Cara, eu vou te colocar numa carteira onde as minhas ofertas vão ser voltadas para melhores condições, para prazo maior, para um parcelamento mais fácil, para uma entrada reduzida, para alguma coisa que te ajude a conseguir pagar pelo meu serviço. Ou não, digamos que seja por timing, digamos que você não esteja no momento de compra. Cara, eu vou te enriquecer de acordo com a objeção que você me trouxe. Então, cara, digamos que a objeção master que você me trouxe foi que você não confia na empresa. Cara, o que eu vou te mandar? Eu vou te mandar case de sucesso de outros clientes falando sobre a minha empresa. Então, quando você monta a carteira, você tem diversos tipos de carteira. Então, diversos tipos de objeções. E essas objeções, esses tipos de cliente, esses tipos de lead, vão te nortear para que tipo de conteúdo você vai fazer, para que tipo de material você vai mandar para esse cara, e que tipo de material que você vai deixar ali automatizado mandando para essa galera, tá? Esse processo de carteira, ele é, lindo, tá? Todas as empresas que a gente implementou aqui deu muito resultado, é um lead muito barato, o CAC baixa absurdamente, então, o custo de aquisição de cliente, vulgo CAC, baixa absurdamente. E se hoje você é empresário, cara, a tua empresa precisa ter isso. É barato, é fácil de implementar, em 30, 60 dias você tem uma carteira filé e te traz um resultado absurdo e você não cria dependência, você não fica dependente de gerar mídia, de pagar mais, gastar mais em tráfego. É uma coisa orgânica, digamos assim, tá? Isso funciona bem para todos os casos, tá? Literalmente todo mundo. Tanto B2C quanto B2B. Então, pessoas que vendem para pessoas, pessoas que vendem para empresas, por mais que empresas sejam pessoas, mas vocês me entenderam. Cara, essa é a estrutura de outbound que a gente tem aqui. Então, inteligência comercial, pega os leads, enriquece, joga para o BDR prospecta, marcou reunião, joga para o closer vai ter a sua carteira, vai fazer reunião, vai fazer follow-up, vai ter tudo automatizadinho, bonitinho dentro do CRM preenchido automaticamente com inteligência artificial também. Então, esse é outro grande insight aqui. Se você tem um CRM, cara, você gastar R$300 para preencher automaticamente esse CRM utilizando uma IA é muito barato. Por quê? São 6 horas do teu closer. Pega o salário do teu closer, divide por 20 e divide por 8. Daí quanto que é o custo da hora desse closer? Cara, tô economizando 6 horas por semana ali, eu tenho certeza que se paga. Então, fica a dica aí. Não marcou reunião, tá fora do ICP, não é o cliente que você queria prospectar, lixo. É o cara que você quer prospectar, mas ele não tá no time, carteira. Basicamente é isso. Recomendações que eu dou. Você vai estruturar um time de outbound, contrate um BDR.
Não pegue o seu amigo para prospectar, contrate um BDR. E antes de contratar um BDR, faça você. Pega o telefone e liga, para você entender as objeções dos teus clientes, para você entender o que o teu cliente fala, para você conseguir treinar o BDR para sua empresa. BDR tem que ser bicho louco, não adianta ser mongoloide. Eu vou repetir isso infinitamente. Se você é empresário e você quer contratar um BDR, aqui vai a melhor dica que eu posso te dar. Na entrevista de contratação do BDR, você vai fazer um roleplay, que a gente chama, que é uma simulação de venda. Você vai pedir para o cara te prospectar vendendo a sua empresa. Então, é basicamente isso. Se a pessoa gaguejar, se a pessoa fica... Esquece. Nada ganha. Não é esse cara. Não vai rolar. Ah, João, mas ele não estava preparado. Meu amigo, se o cara tá desempregado e ele quer arrumar um emprego, ele vai fazer uma entrevista de emprego, e ele não estudou o mínimo sobre a empresa, e você tem conteúdo na internet, cara, me desculpa. Porra, aí eu vou trazer red flags aqui, que são, porra, pontos de atenção, que eu olho para dentro de uma entrevista, tá? Chegou atrasado? Esquece. Não tem compromisso, não tá interessado. Entrou com cara de cara, também. Vapo. Não estudou sobre a empresa? Pra fora. Sabe spin selling, sabe outros frameworks de vendas, mas não sabe aplicar? Cara, dá para pensar, dá, mas se o cara tiver o ímpeto, se o cara tiver a vontade, se você vê o tesão do cara, literalmente tesão, tá? De prospectar, de vender, de solucionar problemas, esse é o cara. Beleza? Talento, você treina. Isso é fato. Se o cara não sabe as técnicas, se o cara não sabe os frameworks, se o cara não sabe contornar uma objeção, se o cara não sabe encarar uma objeção de frente, isso você treina. Agora, mongoloide, meu amigo, ó, pra fora. Vendedor macio não funciona com outbound. Bota esse cara pra ser SDR, pra ser qualquer coisa, pra ser estagiário, pra ser... Enfim, BDR não vai funcionar, prospecção ativa. É um esporte de alta performance. E um esporte de alta performance exige um player de alta performance, então um jogador de alta performance, um técnico de alta performance, também não adianta de nada você ser a porra do mongoloide. E, além disso, cara, esse cara é raro. Então você precisa ter um plano de remuneração adequado e para você ter um plano de remuneração, eu sempre recomendo semanal. Então você ter bonificações ali toda semana para esse cara, para manter ele com esse sangue no olho, para manter ele com esse tesão de chegar às 7h30, 8 horas e ligar para um cara desconhecido. Essa estrutura de outbound, garanto para vocês que B2B hoje não existe nada que entregue mais resultado, mais barato do que outbound. Pode rodar tráfego, pode fazer qualquer outra coisa, eu garanto para vocês, testado e aprovado por mais de centenas de empresas que a gente já estruturou aqui o comercial. Não existe coisa melhor. Essas são as dicas, espero que eu tenha agregado em algo aí. E, porra, dúvidas, perguntas, questionamentos, qualquer merda aí, manda no LinkedIn lá que a gente responde. E se eu não responder, manda no direct, em algum momento eu vou te responder. Fechado? Tamo junto, é nóis.